Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Elias Santana aqui da Igreja Sede no Distrito Federal. Estamos juntos para compartilhar com os irmãos mais uma porção da palavra do Senhor. Somos gratos à nossa pastora presidente pela confiança que nos tem dado de podermos estarmos aqui para compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. O pastor Gireu Júnior, nosso vice-presidente, que nos deu essa oportunidade. Louvamos a Deus por esse momento. Queridos, nós estamos continuando aqui no capítulo 21 do livro do Apocalipse. Nós vimos na primeira parte desse capítulo tudo aquilo que Deus tem reservado para nós lá na glória, lá na eternidade. E agora, nessa segunda parte aqui do capítulo 21, nós vamos ver com mais detalhes a descrição que João faz da cidade santa, da cidade gloriosa, que ele vê lá na glória. E vale aqui ressaltar que tudo aquilo que João viu e tentou passar para nós é apenas um vislumbre de tudo aquilo que Deus preparou para nós. João, na sua limitação humana, ele jamais conseguiria trazer a nós tudo, todo o detalhe, toda a perfeição dessa cidade, toda a glória, toda a beleza, todo o resplendor dessa cidade ou do reino vindouro. João se esforça ao máximo para trazer a nós, para nos fazer entender tudo aquilo que ele estava vendo. E ainda assim, tudo que temos é apenas um vislumbre de tudo aquilo que Deus preparou para nós na eternidade. Portanto, vamos então a partir do versículo 9 do capítulo 21 do livro do Apocalipse. Diz assim o versículo 9: Então um dos 7 anjos que trazia as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos aproximou-se e me orientou: Vem e te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Chegou o momento na visão de João em que um anjo aparece para João. E esse anjo era um dos 7 anjos que saíram para derramarem as 7 últimas taças da ira de Deus sobre a humanidade. Lá no capítulo 16 do livro do Apocalipse. E um desses anjos agora se aproxima de João. Assim como ocorreu lá no capítulo 17, quando um desses anjos também aparece a João ali para mostrar a ele a Babilônia, o Império Babilônia, a Babilônia que o anticristo havia levantado. Então era também um desses anjos, talvez o mesmo anjo, quem sabe o mesmo anjo que apareceu no capítulo 17 para mostrar a João a Babilônia e toda a sua queda, toda a sua ruína, seja o mesmo anjo que aqui aparece a João no capítulo 21, no versículo 9. E agora ele vem para mostrar a João a noiva, a esposa do Cordeiro. Veja que lá no versículo de número 2, aqui do capítulo 21, João diz que viu a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo. E agora o anjo diz: Venha, eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele, diz o versículo 10, e ele me conduziu em espírito à parte alta de uma montanha e revelou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Veja aqui que assim como aconteceu com o profeta Ezequiel, assim como aconteceu com ele ali, quando ele foi tomado em espírito e levado àquele vale de ossos secos, da mesma forma ocorre com João em Apocalipse. João é tomado em espírito. E assim como ele foi levado no capítulo 17 ao deserto para ter a visão daquela mulher deitada sobre a besta, aqui também o anjo o toma em espírito e o leva a uma montanha. E nesse momento é para que ele veja a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Veja que o detalhe que o anjo apresenta dessa cidade é que ela é uma cidade santa. Uma cidade separada, consagrada por Deus, pura. Aqui não entra nada que contamina. É a habitação de Deus. E agora será a habitação de Deus com o seu povo. E no versículo 11, ele começa a detalhar, a dar detalhes sobre aquilo que ele estava vendo. Ele diz: essa cidade ela resplandecia com a glória de Deus. E o seu esplendor era como o brilho de uma joia lapidada e muito preciosa, assim como um grande diamante translúcido feito de cristal puro.
Veja que a descrição que João faz dessa cidade é de pura beleza e resplendor. O brilho, o resplendor dessa cidade era algo inimaginável, incompreensível aos olhos de João. Veja que a descrição que ele faz é de que a glória de Deus se refletia sobre aquela cidade, trazendo a ela o brilho e o resplendor. Lembra da descrição que João faz de Deus e do trono de Deus lá no capítulo 4 de Apocalipse? Lembra quando estudamos com o pastor Gideão Júnior o capítulo 4 do livro do Apocalipse, a visão que João tem do trono de Deus? E quando ele vê o trono de Deus, lá no versículo de número 2 do capítulo 4, ele diz: imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. O brilho, o resplendor do trono, que saía do trono, a glória que saía daquele trono era tão grande que João não conseguia ver quem estava sentado sobre ele. E ele diz no versículo 3, lá do capítulo 4 do livro de Apocalipse: aquele, pois, que estava sentado tinha a fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante e de sardônia. Ao redor do trono reluzia um arco-íris parecendo uma esmeralda. Então, tudo que João podia dizer daquele momento e de tudo aquilo que ele via era que tudo era muito brilhante, tudo era muito cheio de cores, de brilho, de luz, uma luz e um brilho tão forte que era incapaz dele descrever com detalhes aquilo que ele estava vendo. E agora essa mesma glória que envolvia o trono, que estava sobre o trono, ela faz com que essa cidade resplandeça. Ela se reflete nesta cidade, ela se manifesta nesta cidade. E João diz que o resplendor, que o brilho dessa cidade é como o brilho de uma joia lapidada e muito preciosa, assim como um grande diamante translúcido feito de cristal puro. O brilho, o resplendor dessa cidade era algo tão grandioso, que lá no versículo 23, aqui do capítulo 21 do Apocalipse, João diz que a cidade também não necessitava de sol, nem de lua, para que brilhe sobre ela, pois a plena glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é o seu candelabro. Ele diz, olha, lá não tinha sol, lá não tinha lua, não tem essa necessidade. A glória de Deus ilumina essa cidade. O Cordeiro, o próprio Cristo, é o seu candelabro. Isso nos faz lembrar do lugar santo dos santos, ou do lugar santo ali no templo de Salomão, onde haviam vários candelabros e toda a iluminação que existia naquele lugar era produzida por aqueles candelabros de ouro. E nós, quando estudamos, vimos que aqueles candelabros eles representavam Cristo, exatamente neste momento em que a glória de Cristo ilumina a cidade santa, a Nova Jerusalém. E no versículo 18, João diz que essa cidade ela era de ouro puro, semelhante a um vidro límpido. Veja que o ouro aqui representa toda a pureza, toda a ausência de contaminação e de corrupção nesta cidade. Era uma cidade absolutamente santa. E no versículo 21, ele diz que a rua principal dessa cidade, ela também era de ouro puro, reluzente como um vidro límpido. Veja que tudo nessa cidade denota pureza, santidade. É o lugar da habitação de Deus e denota tudo aquilo que o próprio Deus é: santo, santo, santo. No versículo 15 e 16, nós temos mais detalhes sobre essa cidade. Veja o versículo 15. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, seus portais e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram também iguais ao comprimento. Veja a grandiosidade deste lugar, veja a grandiosidade desta cidade. O anjo veio e mediu a cidade, e vejam as dimensões dessa cidade. 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de largura, 2.200 quilômetros de altura. É algo tremendamente grandioso, colossal.
Muitos exegetas dizem que essas medições aqui, elas são absolutamente simbólicas. O que está sendo demonstrado aqui é que há lugar para todos lá no céu. Há lugar para todos, a cidade é imensa, assim porque o número de salvos também é algo que não se pode contar. Jesus disse: Eu vou preparar lugar para vocês. Há lugar para todos no céu. Há lugar reservado para todos aqueles que crerem em Jesus e o receberem como Senhor e Salvador das suas vidas. O fato da cidade ter altura, largura e comprimento exatamente iguais demonstra simetria, perfeição. Então, as medidas iguais de largura, as medidas iguais de altura, as medidas iguais de comprimento, tudo isso demonstra o quanto esta cidade é perfeita. O cubo era uma figura geométrica que naquela época era considerada como símbolo da perfeição. Então essa cidade quadrada, ela representava exatamente isso, a perfeição. É interessante observar que a descrição da cidade segue o padrão das cidades que os leitores de João conheciam naquela época. Uma cidade com fundamentos, uma cidade com muralhas e com muitas portas. Veja a descrição do muro da cidade aqui nos versículos 12 a 14. Versículo 12 diz assim: Tinha um sólido e altaneiro muro, com 12 portas e 12 anjos junto aos portais. Nessas portas adornadas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Versículo 13: Assim havia 3 portas ao ocidente, 3 portas ao norte, 3 portas ao sul e 3 portas ao oriente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam gravados os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Observem, irmãos, que muralhas, portas, estas coisas indicam o quê? Proteção. Proteção. O povo de Deus jamais precisará temer qualquer inimigo naquele lugar. Os anjos à porta, eles estarão ali como sentinelas, guardando a entrada daquela cidade. Aquilo ali, claro que é no sentido figurado, até porque o mal já não mais vai existir. Observe que o muro dessa cidade possuía 12 fundamentos. Os fundamentos, eles falam de permanência, constância. Contrapondo-se com as tendas onde habitavam os estrangeiros e peregrinos, essa cidade com seus muros possui fundamentos. Significa a sua permanência, a sua estabilidade. É a cidade eterna do nosso Deus. Outro detalhe importante a se destacar é que nessa cidade os santos da antiga e da nova aliança estarão reunidos. Todos estarão juntos, os nossos irmãos do Antigo Testamento e também os irmãos da Nova Aliança, todos juntos ali e representados nessa cidade. Vejam que em cada uma das portas estava o nome de uma das tribos de Israel, de modo que as 12 tribos se faziam ali representadas. E nos alicerces do muro eram 12 fundamentos, em cada um havia o nome de um dos apóstolos do Cordeiro. Então, tanto a nova quanto a velha aliança estavam representados ali, todos unidos, juntos, servindo ao Senhor na eternidade. A partir do versículo 17, nós temos mais detalhes do muro dessa cidade e dos fundamentos desse muro. Veja, versículo 17: E mediu o muro, e deu 65 metros de altura, de acordo com a medida humana que o anjo estava usando. O muro era todo feito de diamante. A cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de cristal de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas constituída a partir de uma só pérola. Quanta beleza, irmãos! Quanta beleza!
O nosso Deus é um Deus de beleza e ele espalha essa beleza em abundância por toda a cidade que está preparando para o seu povo. Repare que os fundamentos nas construções, eles costumam ser subterrâneos. Nós não costumamos ver, enxergar os fundamentos, os alicerces das construções, mas aqui no muro da cidade é diferente. Eles não só estão visíveis, como também são belamente adornados de pedras preciosas. Cada fundamento separado terá as próprias joias, criando uma mistura maravilhosa de cores, de luz e de brilho, resplandecendo a glória do Senhor. Oh, irmão, é impossível não ficar fascinado com a construção dessa cidade. As muralhas são de jaspe, uma pedra cristalina, mas a cidade em si ela é toda feita de ouro puro, semelhante ao cristal límpido, e a luz da glória de Deus resplandecerá por toda a cidade, como se ela fosse um grande santo dos santos, ou seja, o santo dos santos em grande escala. Veja que no versículo 22, João observa que não havia templo na cidade. Ele diz: "Contudo, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu santuário." Glória a Deus. Veja que a presença constante do tabernáculo e depois do templo em Jerusalém sempre foi um símbolo de reverência, de encorajamento quanto à presença amorosa de Deus, a presença poderosa de Deus no meio de Israel. O templo, como local do sacrifício, era uma lembrança perpétua de que todo ser humano é pecador e carece da graça e carece do perdão do Senhor. Agora, na Nova Jerusalém, não é mais necessário o templo. Aqui somente os salvos em Cristo Jesus estão habitando. O relacionamento com Deus será franqueado e ininterrupto. Todos terão acesso a Deus, à sua presença, ao louvor e à adoração. Veja que o apóstolo Paulo, quando ele escreve lá na sua carta aos Coríntios, ele diz que nós aqui somos templo e habitação de Deus. Porém, na Nova Jerusalém, o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro serão o seu santuário. Toda a cidade será habitada pela presença de Deus. Os versículos 24 a 26 dizem assim: "As nações andarão sob a luz desta cidade, e os reis da terra lhe trarão suas riquezas. Seus portais estarão continuamente abertos todos os dias, e ali não haverá noite. A glória e a honra de todas as nações lhe serão trazidas." Aqui os exegetas se dividem. Há aqueles que acreditam na literalidade do texto bíblico e acreditam que na eternidade existirão várias nações e os reis dessas nações eles virão a Jerusalém celestial e ofertarão seus tesouros ao grande rei Jesus Cristo e o adorarão. Outros, porém, têm um entendimento diferente. Eles acreditam que a menção feita às nações aqui indica que haverá diversos povos sobre a terra. Considerando-se que na eternidade só existirão servos glorificados, não se deve imaginar que a terra será habitada por várias nações como as que existem hoje. Eles acreditam que estes versículos eles refletem um costume dos monarcas e nações da antiguidade, que ofereciam riquezas e glórias ao rei da cidade mais poderosa ou aos reis mais poderosos. Na cidade celestial, todos honrarão ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E por fim, no versículo 27, João diz: "Nela, na cidade santa, jamais entrará qualquer coisa impura, tampouco alguém que pratique ações vergonhosas ou mentirosas, mas unicamente aqueles cujos nomes estão gravados no livro da vida do Cordeiro." Enquanto os versículos anteriores fazem referência à vida gloriosa que os salvos irão desfrutar na presença de Deus, esse versículo 27 ele aparece aqui como uma advertência que João faz aos seus irmãos, aos seus leitores, para que eles estejam
atentos e estejam preparados, porque lá na glória só entrarão aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. João está alertando os seus leitores que agora é o tempo de prestar atenção a este aviso divino. Agora é o tempo de se arrepender. Agora é o tempo de servir a Deus com sinceridade e de fazer a sua vontade, porque lá na eternidade já não há tempo para reconciliação, já não há mais tempo para perdão. Nela jamais penetrará qualquer coisa impura, qualquer coisa imunda, porque essa cidade é santa, porque é a presença gloriosa de Deus que habita neste lugar. Queridos irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê graça para que possamos caminhar com Ele durante toda essa nossa jornada de peregrinação aqui na terra, confiando no Senhor Jesus, guardando firme a esperança de que um dia estaremos com Ele para sempre na glória. E que coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que nunca subiu à mente e nunca desceu ao coração do homem, estão preparadas para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que o temem. Que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor Jesus.